Eu me sentia culpada de receber a cidadania, porque eu receber a cidadania significava que eu poderia morar e viver aqui para sempre na Austrália. E isso faria com que os meus pais e o meu irmão, meus dois irmãos, minha avó e toda a minha família em si, ficassem longe de mim. Então eu estava me sentindo culpada, eu estava me punindo. Deus, o universo, aquilo que você acredita, ele está o tempo todo conversando com a gente. Só que a gente precisa estar atento. Porque todo mundo tem um dom e talento. Então Deus, ele dá dons e talentos pra gente usar. Só que será que você está usando seus dons e talentos? Será que você está ouvindo? Foca no que você já tem. Fala através da sua alma. Fala através da sua história, toda dor, toda cicatriz, ela vai ser cura pra uma outra pessoa que tá passando por aqui. E eu tava indo mais um curso, mais algo externo, mais uma certificação, mais um diploma, mais um certificado, tudo aquilo que eu deixei no Brasil pra viver essa experiência aqui. E eu não estava presente. E na hora que tudo isso resolveu, a minha mente estava em pânico, porque ela falou: isso não é familiar. Você nunca tomou uma decisão e foi atrás do que era seu. E a minha alma estava assim: eu falei que o dinheiro era seu. Eu comecei a ler a Bíblia agora, estudar, tinha a Bíblia do meu filho aqui, e eu falei: não, eu preciso sentar, eu ler. Já que eu não me conectei com o padre, já que eu não me conectei com o pastor, já que eu não me conectei com o pai de santo, eu falei: eu quero ler eu. E eu entendi. E aceitei pra mim falar: eu não tenho religião. Foi o momento que eu mais me conectei com Deus. Se fosse uma árvore e aqueles galhos que não dão mais fruto, começa a ser cortado, vai ser tirado. E foi isso que aconteceu. Começou a tirar muitos galhos que eu achei que fazia parte de mim e eu me senti vazia. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira santa e hoje eu resolvi fazer algo diferente dentro do podcast Descruza as Pernas, meninas. Eu já tinha feito um vídeo e eu tava assistindo, terminando de visualizar ele e eu pensei, eu acho que não é isso, não é isso que eu deveria colocar nesse episódio. E então eu resolvi sentar, abrir a câmera, gravar e aquilo que eu senti no meu coração trazer para vocês. Nesses últimos dias, ou talvez nesses últimos 2 anos, eu tô passando por muitos processos desafiadores internamente. E esses desafios internos, eles têm muita conexão com essa parte mais espiritual. Porque, na verdade, minha vida continua da mesma forma. Eu continuo morando na mesma casa, no mesmo bairro, trabalhando como terapeuta há 6 anos, no mesmo relacionamento há 8 anos, o meu filho muito bem, graças a Deus, morando sozinho, com a namorada dele, muitas coisas acontecendo. Então, assim, externamente, quando eu olho pra minha vida, eu falo assim, nossa, minha vida continua a mesma, de forma maravilhosa, saudável, mas internamente é algo que parece que me leva para um lugar de tanta desconexão. Muitas vezes eu não consigo, sabe quando você não consegue, você não quer nem levantar, eu não quero sair de casa, eu tenho preguiça às vezes de socializar, de falar com alguém, escutar alguém. Só que no primeiro momento eu achei ok. Cheguei aí pro Brasil há 2 anos atrás. Quando eu cheguei lá no Brasil, todo médico que eu ia fazer aquelas rotinas, porque querendo ou não, a medicina do Brasil é muito melhor. Pra quem não sabe, eu moro em Sydney, na Austrália, há 9 anos. E todas as vezes que eu vou no Brasil, eu já faço todo aquele check-up, justamente porque a nossa medicina era muito boa, muito diferente do que a gente tem aqui na Austrália. Todos os médicos que eu ia, eles me perguntavam, eles falavam, acho que você tá com depressão. Chegou um momento que eu falei, gente, eu tô com depressão. E eu passei numa médica, eu lembro que numa psiquiatra, e ela, me fala os seus sentimentos. Eu falei os sentimentos, ela, nossa, vou te dar esse remédio aqui que você vai amar. Na hora, era como se ela estivesse falando assim, ai, toma esse chá aqui que você vai ficar bem relaxado, come esse chocolate aí que você vai ficar, nossa, maravilhoso. Eu, ok. Cheguei a tomar acho que uns 2 dias, assim, foi uma sensação horrorosa, porque você não sente nada, né? Você para de sentir a raiva, você para de sentir o desespero, a depressão, as emoções e tudo mais, enfim. Tomei só 2 dias e naquele dia eu tomei a decisão que eu precisava olhar mais pra minha espiritualidade, pra minha vida. Enfim, voltei pra Austrália. Chegando aqui, a vida continuou, acabei entrando numa mentoria, eu falei, eu preciso me conectar mais com as pessoas, eu preciso fazer algo dentro da Austrália. E eu lembro que eu tava nesse evento que eu comprei da mentoria, os participantes lá que iam palestrar, eu inclusive palestrei também. Chegou a noite, chegou um palestrante, com aquela energia, parecia um leão, assim. E ele falando muitas coisas, e teve uma hora que ele falou um movimento, ele falou assim, ou ele tava falando de prosperidade, riqueza, ele foi considerado o brasileiro mais rico que vive na Austrália, e ele tava falando assim, pra vocês prosperarem, você tem que cortar o cordão, é como se cortasse o cordão com a sua família. E na hora que ele falou isso, talvez no Brasil, porque nós estamos 13 horas de diferença, eu acho que no Brasil deveria ser uma meia-noite, 11 horas da noite, uma coisa assim. Meu irmão me ligou. E eu até achei estranho. Eu falei, nossa, meu irmão me ligando uma hora dessa. E na hora eu fiz assim, perguntei pro meu irmão, eu tô numa palestra, tá tudo bem? Ele, não, tá tudo bem, só queria saber como você está. E naquela hora me veio vários insights. Era como se estivesse vindo abrindo assim a consciência e vindo vários insights. O que acontece? Há 2 anos, eu tô na Austrália há 9 anos.
Em 2020, eu peguei o meu PR, que é o visto permanente para eu poder morar aqui, e depois de um ano você já pode aplicar para cidadania. E eu peguei em 2020 o meu PR. Só que passou o ano, 2021, eu não fiz a prova pra pegar a cidadania, até porque eu tinha aqueles 5 anos ali, e fui deixando. Eu falei, depois eu faço a prova pra tirar minha cidadania, posso ficar 5 anos no PR. E nisso as minhas amigas que pegaram o PR depois de mim, começou a aplicar pra cidadania, e sabe, né, a gente tem aquela coisa do ser humano, aquela sensibilidade, aquela invejinha, assim, meu Deus, tá todo mundo já pegando a cidadania, eu preciso pegar minha cidadania. Enfim, chamei meu filho, ele já tava morando sozinho, ele veio aqui, a gente começou a preencher. E na hora da gente finalizar, meu filho finalizou, eu não conseguia. Começou a me dar muita angústia. Eu não conseguia, não conseguia, não conseguia. Daí eu peguei e falei pra ele, ai, filho, depois a mamãe finaliza. Ele, ai, mãe, finaliza logo. Enfim, acho que eu demorei umas 2 horas pra poder realmente finalizar. Qual foi a consciência que me veio? Depois de um tempo, quando eu estava nessa palestra e meu irmão me ligou. Na hora, ali naquela palestra, eu tive a consciência que eu me sentia culpada de receber a cidadania, porque eu receber a cidadania significava que eu poderia morar e viver aqui para sempre na Austrália. E isso faria com que os meus pais e o meu irmão, meus dois irmãos, minha avó e toda a minha família em si, ficassem longe de mim. Então eu estava me sentindo culpada, eu estava me punindo. E isso fez com que, porque quando eu fui pro Brasil e todos os médicos falaram que eu tava com depressão, eu tinha prestado a prova um mês antes. Eu até falei pra eles, no dia que eu prestei a prova, eu falei assim, olha, eu tô indo pro Brasil, vocês podem me chamar pra cerimônia, porque daí tem uma cerimônia, onde você vai receber sua cidadania, eles vão honrar os aborígenes. Eu consegui identificar que eu estava bloqueando, sabotando uma felicidade. E por que eu tô te trazendo isso? Porque muitas vezes na vida a gente vai fazer escolhas diferentes. Em 2015, eu tava bem chateada com a minha vida. Eu estava bem, eu estava trabalhando na minha área, eu morava sozinha com meu filho, eu tinha toda a minha estabilidade financeira, tava tudo harmonizado, tudo tranquilo. Mas internamente eu tinha muito vazio. Quando eu decidi vir para a Austrália em 2015 e eu cheguei aqui, eu me deparei comigo, porque eu estava fugindo de mim. Só quando eu cheguei aqui eu me deparei comigo. E ali eu comecei a passar por um processo de desconstrução, justamente para entender que eu não era mais a Jordana Dana do Brasil. Eu não era o diploma, eu não era o certificado, eu não era mãe do meu filho, eu não era filha dos meus pais, eu não era meus ex-relacionamentos. Eu era uma mulher que tinha sonhos, medos, realizações, muitas inseguranças, muitas seguranças, muitas certezas, muitas incertezas, enfim, eu era uma mulher normal. E quando eu cheguei aqui, eu fui começar a viver a vida e a vida me derrubou muito, porque quem mora na Austrália sabe o quanto. Eu acredito que quem mora fora do seu país pensa que vai viver nossa, eu vou mudar de país, eu vou viver uma transformação, e realmente é transformação, é transformador. E transformação não significa que tudo vai ser leve, pelo contrário. Como se você fosse uma árvore e aqueles galhos que não dão mais fruto começa a ser cortado, vai ser tirado. E foi isso que aconteceu. Começou a tirar muitos galhos que eu achei que fazia parte de mim e eu me senti vazia. Nisso tudo, eu fiquei com muita depressão, eu fiquei muito desconectada, mas eu consegui levar a vida, trouxe meu filho pra Austrália, entrei num relacionamento saudável, fiz transição de carreira, abri a minha empresa, trabalho há 6 anos como terapeuta aqui, comecei a estruturar a minha vida. Só que esse vazio tava me levando pra um lugar, esse vazio não, essa culpa de eu receber a cidadania estava me levando para um vazio que estava me deixando com depressão. E daí eu fui entender qual é a grande dificuldade da gente receber os presentes que a vida tem disponível para nós. Eu não sei se você acredita em lei da atração, se você acredita em Deus, em universo. Esses dias, como eu falei, eu tava passando por vários processos e eu sempre acreditei muito. Eu fui batizada na igreja católica, fiz primeira comunhão, depois eu conheci a Umbanda, desconectei totalmente, continuei ali naquela católica assim, uma vez no ano, justamente porque eu não conhecia um Deus. Era um Deus que era um homem que vivia lá no céu, que me punia o tempo inteiro e eu tinha que a todo momento me confessar pra um cara. E esse cara era o padre, e ele ia falar o que ele ia me julgar. E naquela época eu já ficava assim, ai, não sei se eu quero ficar falando com ele. Só que eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu falava, meu Deus, eu fui lá, falei com o padre, que eu briguei com a minha mãe, que eu briguei com o meu irmão, e daí agora eu tenho que rezar 10 Ave Maria, 20 Pai Nosso. Quando eu vi que se eu não contasse pro padre eu não ia me sentir mais mal, eu parei de contar e parei de me confessar.
Só que eu tinha esse Deus que pune, esse Deus que não era meu amigo, esse Deus que eu podia pedir algo pra ele, só que eu não podia pedir porque eu brigava com meu irmão, mas porque eu comecei a namorar com um menino que minha mãe não gostava, e daí eu briguei com ela, porque eu tirava nota ruim na escola. Então eu cresci sabendo que eu era uma pecadora, até que chegou um momento que eu fui me distanciando da religião, mas sempre falando, sou católica, acredito em Deus. Quando eu cheguei aqui na Austrália, todo esse processo de desconstrução, eu me desconectei muito. Só que quando eu me desconectei e aceitei pra mim falar, eu não tenho religião, foi o momento que eu mais me conectei com Deus. Só que ainda o Deus era, eu conheci esse Deus que é universo, energias, e eu fui me conectando com várias energias e muitas transformações foram acontecendo. Nesses últimos dias que eu tava, né, vindo aí já de 2 anos com depressiva, um vazio e toda hora pedindo, agradecendo, pedindo desculpa, desculpa Deus, desculpa universo por estar tão mal, sendo que minha vida continua tão bem, eu tenho tudo. Eu pedia tanto pra ter família, pra estar na minha casa. Quando eu cheguei aqui na Austrália, eu pedia tanto pra trabalhar dentro da minha casa, pra que eu não precisasse ficar no frio, no sol, porque quando a gente chega aqui, os trabalhos, pra quem é imigrante, os trabalhos são pesados. Por mais que as pessoas falam, é um trabalho digno, ganha bem, você acaba com o seu corpo, você acaba com a sua saúde mental, você acaba com o seu feminino, o homem também. O homem acaba com o corpo, com a coluna, acaba com a sua energia masculina, do provedor. É muitas coisas que acontecem até você soltar tudo e se alinhar. Tem pessoas que o processo é mais rápido? Tem. Tem pessoas que estão até hoje no processo e tem pessoas que é muito rápido. É muito rápido, meio do caminho e longo. Enfim, não existe certo ou errado, mas existe o seu processo. Então, nesses últimos dias, eu passei por várias questões. Por isso que eu tô trazendo esse tema pra vocês, porque como amanhã é Sexta-feira Santa, ele é um símbolo espiritual. Eu comecei a ler a Bíblia agora. Eu tenho uma amiga que ela me deu um livro pra eu fazer, para eu começar a estudar. Tinha a Bíblia do meu filho aqui e eu falei, não, eu preciso sentar, eu ler, já que eu não me conectei com o padre, já que eu não me conectei com o pastor, já que eu não me conectei com o pai de santo, eu falei, eu quero ler eu entender. E eu comecei a estudar a Bíblia, tô lendo, ganhei um devocional da minha amiga, daí eu tô fazendo todo dia de manhã. E eu comecei a refletir muitas coisas na minha vida. E eu comecei a conectar de novo com Deus. Aquele Deus que sim é aquele Deus muito próximo da Bíblia, mas é o Deus que eu sempre acreditei. Que ele não tá fora, que ele tá dentro. E que ele traz uma transformação. E nada é por acaso. Quando eu comecei a me conectar, eu pedi muito pra ele, me mostra algumas coisas, eu quero voltar a ter fé nesse Deus que eu sei que existe, mas eu não quero só falar o universo, as estrelas, a energia. Eu quero sentir, eu quero me sentir preenchida, eu tô muito vazia. E as coisas continuam acontecendo na minha vida, mas eu me sinto vazia. Daí, o que que acontece? O ano passado, eu entrei num curso, eu passei por umas experiências de um evento e quis entrar numa mentoria, num curso. Esse curso, ele tinha um valor muito grande e eu falei, não, tudo bem, eu quero entrar, vai ser importante pra mim, vai me ajudar a crescer, a prosperar. Eu gosto muito de ler, estudar, aprimorar, isso me alimenta, alimenta minha alma, meu espírito. Eu falei, não, vou investir nesse curso, mesmo sendo muito grande, eu vou investir, vou entrar e vou fazer. Quando eu fiz, eu paguei a primeira parcela em dezembro. Quando eu paguei, logo depois eu começou a vir uma voz assim: será que você precisa mesmo desse curso? Porque eu já tenho a formação desse curso. Então eu só iria entrar pra aprimorar mais, fazer um network, conhecer pessoas. E vinha toda hora aquela vozinha. Deu, não, tudo bem. Passou janeiro, paguei de novo. O curso ia começar agora em março. Paguei de novo mais uma parcela. Eu decidi pagar antes as parcelas pra quando começasse o curso, finalizasse, já estaria tudo quitado. Paguei. Daí eu ficava ainda aquela vozinha, mas será que você precisa disso? Mais um curso, mais um evento? E vinha aquela vozinha, daí eu, não, eu vou pagar. Enfim, paguei 3 parcelas. Mas vinha uma coisa dentro de mim, será mesmo? Será que não tá na hora de você investir em outra coisa, algo, não pra você, porque todos os cursos que eu faço, eles sim, eles me ajudam a me entender, a me desenvolver, mas eu sempre faço com foco nos meus clientes. Eu sempre faço com foco no externo. Meus clientes vão gostar, vai ser bom. Eu gosto que eles entendam a transformação deles, as transformações que eles passam. E veio aquela vozinha, até que eu tava um dia na City, falando com Deus, tava esperando, eu ia fazer meus filhos, tava sentada assim, perto de uma árvore, ali num jardim, e eu tava conversando com Deus, e nisso, uma cliente minha, que não está mais aqui, tá? No Brasil, ela tinha feito esse curso. Ela mandou uma mensagem do nada. Ela tinha me indicado também esse curso. E ela mandou assim: não faça o curso tal. E eu, hã?
Daí eu peguei e mandei mensagem, falei, por que você tá falando isso? Ela falou, ah, não, porque eu senti de te falar isso, eu que te indiquei e tudo, mas sei lá, eu senti uma coisa do coração, que você não precisa estar nesse curso. Você é muito boa, você já, esse curso, ele não vai agregar porque você já sabe. Ela me veio, e na hora eu pensei, é a resposta de Deus, e eu vou aceitar. Eu vou aceitar que essa é a resposta. Fui lá pra cancelar o curso. E aí começa a história de tudo que aconteceu esses últimos dias até eu chegar hoje aqui e sentar pra conversar com vocês. Eu pedi um reembolso dessas parcelas, porque eu comecei pagando antes, e na hora que eu fui pedir o reembolso, a pessoa responsável lá falou assim: ah, você não tem reembolso e você vai pagar uma multa de quase 2.000. Eu falei, oi? Como assim? Não tenho reembolso e ainda vou pagar a multa? Eu falei, mas onde tá escrito isso? Porque eu fiz essa compra pelo WhatsApp, ali, eu vou fazer, vai começar só em março, eu vou começar pagando antes, tudo. Ah, ok, curso é online. Tem que pagar essa multa. Eu, tá, mas me mostra, onde tá o contrato? Eu não assinei nenhum contrato. E começou a vir uma coisa dentro de mim. Era uma raiva, era uma fúria, era uma indignação, e ao mesmo tempo assim, ai, tá bom. Ai, paga a multa. E vinha assim, não, que paga a multa, e vinha. Daí eu sentei. Pedi muito pra Deus. Eu falei, Deus, eu preciso entender o que tá acontecendo. Porque começou a gerar uma raiva. E eu não. Eu gosto de sentir a raiva pra fazer algo diferente, pra transformar. Eu pego aquela raiva e falo, agora eu vou fazer algo diferente. Alguém mexeu comigo, então eu vou fazer algo que vai me transformar, algo que eu vou fazer algo, enfim, que de alguma forma vai modificar a situação que eu estou vivendo. Mas eu não gosto de ficar com aquela raiva guardada e não conseguir fazer nada. E eu parei, silenciei e falei, Deus, me mostra o que tá acontecendo. Quando eu sentei pra falar com Deus, eu falei, o que tá acontecendo? Por que eu quis tanto sair desse curso? Por que essa minha cliente me mandou uma mensagem do nada, assim, e que não é do nada, né? Falando que pra eu não fazer. Por que agora eu tô lutando por um dinheiro, coisa que eu nunca fiz lá atrás? E eu comecei a lembrar quantas vezes eu entrei em academia e na hora de cancelar, você tem que pagar multa, ai, paga. Quantas vezes eu fiz curso que eu não finalizei o curso, quantas vezes eu comprei, enfim, livros que eu não li, roupas que eu não usei, e começou a vir muita essa consciência de muitas coisas que eu coloquei energia e depois eu não usei. E nisso eu falei, então tá, entendi. Eu tô gastando a minha energia, eu tô gastando meu tempo, que é algo mais precioso. Eu não estou valorizando o meu tempo e quando eu vou fazer algo, eu não escuto meu corpo, eu não escuto meu coração. E daí precisou acontecer isso. Enfim, fui atrás do meu dinheiro. Só que dentro de mim era uma coisa assim tão forte. E eu falei assim: esse dinheiro é meu, eu paguei antes, eu conversei, foi uma conversa de WhatsApp, não tinha contrato, não tinha começado, não era uma coisa que, nossa, eu vou prejudicar aquela pessoa que vendeu, não. Era uma coisa tipo, conversa de WhatsApp, num curso que eu achei que era poucas pessoas, mas na verdade era como se fosse uma mentoria muito próximo. Eu achei que fosse poucas pessoas, mas ia ter 600 pessoas. Como não começou antes, o curso ia começar tal dia, e eu não assinei nenhum contrato, o dinheiro é meu, então eu vou buscar. Obviamente a mente ficou assim, ah, mas será que eu não tô fazendo errado? Será que eu não tô agindo de modo errado? E daí começou Deus falando comigo. Aceita o que é seu. Luta pelo que é seu. Receba pelo que é seu. Apareceu como se fosse uma energia atrás de mim, falando assim, ó, acredita. Se o dinheiro é seu, acredita, porque não é sobre o dinheiro. É sobre um comportamento e uma transformação que eu estou fazendo dentro de você. E eu fiquei sem entender, porque eu sempre escuto pessoas falando assim, ai, Deus falou comigo, ai, porque o Espírito falou comigo, ai, porque... E eu fico assim, será que foi Deus que falou comigo? Será que foi um Espírito? Será que foi Jesus? Será que foi um anjo da guarda? Será que foi minha cabeça? Foi minha mente? Eu falei, eu vou acreditar nisso. E algumas pessoas que já tinham passado por esse curso falaram, não, eles não devolvem, não tem devolução, nada. E eu peguei e falei assim, Deus, se esse dinheiro é meu, se eu estou fazendo de forma correta, traga ele até a mim. Se esse dinheiro não for meu, eu estou prejudicando essa pessoa que vendeu o dinheiro, não devolve. Essa empresa é uma empresa grande. Eu falei, não devolve. Fica lá. Mas eu só quero soltar e eu quero entender o que eu preciso aprender. Até quando eu vou ficar comprando coisas que não precisa mais me agregar, somente para eu poder mostrar para as outras pessoas que, olha, eu tenho esse curso, olha, eu aprimorei esse curso. Deixei. E falei, eu vou acreditar. E vida que segue. Passou uma semana, não me responderam, eu mandei uma mensagem, falei, e alguma resposta? Em menos de 20 minutos, todo o dinheiro que eu investi, eles me devolveram. E eu fiquei assim, a gente conversou aqui com a coordenação e a gente tá devolvendo. Eu falei, meu Deus.
E na hora que isso aconteceu, me veio assim, um turbilhão de emoções. E eu tentando entender, eu queria ficar feliz e ao mesmo tempo eu tava um pouco angustiada. Eu falei, nossa. E me veio a maior consciência de todas. Eu falei, eu preciso entender por que eu tô feliz e chateada. E eu estar chateada era porque eu estava fazendo algo completamente diferente da minha família, completamente diferente do que eu estava acostumada a fazer. Por quê? Porque a nossa mente, eu falei em algum dos episódios que a nossa mente ela é como se fosse um porteiro. Ela só deixa entrar aquilo que é familiar. Então, um porteiro, ele só vai deixar aquilo que é, conheço, você mora aqui, então você pode entrar. Ah, você é da família, então você pode entrar. Então, a minha mente, a minha alma, ela tava muito feliz, que ela falou, tá vendo? Era seu, você estava certa, tinha um propósito. Talvez eu não entrei nesse curso para fazer o curso. Talvez eu entrei nesse curso para eu escutar o meu corpo. Ele estava falando, esse curso não é para você. Você já finalizou. Você precisa investir esse dinheiro em outras coisas. Você precisa colocar atenção em outra coisa. Você precisa focar em algo que realmente vai fazer sentido. Você precisa falar com a sua alma. Você não precisa mais aprender algo que o outro está falando, sendo que você já sabe sobre isso. Então, isso tudo me trouxe várias formas de eu analisar que Deus está Deus, o universo, aquilo que você acredita. Ele está o tempo todo conversando com a gente, só que a gente precisa estar atento. Ele estava falando todo momento, não precisa fazer esse curso. Foca no que você já tem. Fala através da sua alma. Fala através da sua história. Toda história, toda dor, toda cicatriz, ela vai ser cura para uma outra pessoa que tá passando por aquilo. E eu tava indo mais um curso, mais algo externo, mais uma certificação, mais um diploma, mais um certificado. Tudo aquilo que eu deixei no Brasil para viver essa experiência aqui. E eu não estava presente. E na hora que tudo isso resolveu, a minha mente estava em pânico, porque ela falou, isso não é familiar. Você nunca tomou uma decisão e foi atrás do que era seu. E a minha alma estava assim, eu não falei que o dinheiro era seu. Eu não falei que isso era um processo de libertação. E eu usei isso como um processo assim, eu estou me libertando de todos os lugares que eu acreditei que eu precisava ser para deixar o outro feliz. Porque esse curso eu estava fazendo para colocar no meu currículo, para eu poder mostrar para os meus clientes, para eu poder mostrar para a sociedade. Eu tava querendo mostrar aquela menina, a boa menina da escola, que estava querendo agradar ainda a mãe, estava querendo agradar as pessoas e eu não estava me agradando. Eu não estava agradando aquilo que eu vim fazer aqui na Terra. Porque todo mundo tem um dom e talento. Então Deus, ele dá dons e talentos pra gente usar. Só que será que você está usando seus dons e talentos? Será que você está ouvindo o que Deus tá te pedindo? É o que eu falo, eu tava com... E outra coisa maior ainda, que é o principal de tudo isso que eu contei aqui, que eu comecei a história, eu parei, eu não tenho diagnóstico, eu nunca fiz, né, um diagnóstico de TDAH, mas eu sei que eu misturo muita coisa, quando eu vejo, eu falo, eu devo ter TDAH e tudo isso. Eu não gosto de colocar mesmo sendo da área da saúde, eu não gosto de usar um nome como um símbolo, porque eu acho que são emoções que a gente vive, e como a mente, ela não consegue explicar, colocar um nome de TDAH, porque fica mais fácil. Até para neurociências poder classificar pessoas diferentes como nós. Enfim, o principal de tudo isso foi entender que Deus, ele estava me preparando para que eu pudesse sentir, experienciar e receber uma transformação e acreditar e confiar que talvez tanto eu quanto você, talvez não, tanto eu quanto você, porque se você tá assistindo esse podcast e se você chegou até o final, mesmo sabendo que eu falo aqui sobre relacionamento, falo sobre sexualidade, eu falo sobre os sapiens, eu falo toda a evolução, porque são coisas que eu acredito. Eu acredito em Deus, eu acredito num universo, eu acredito numa transformação, eu acredito da evolução da espécie, tudo. Se eu fosse falar, resumir todo o episódio, quais são as histórias que você está contando pra você mesmo, que você está repetindo. Quais são os comportamentos familiares que a sua mente já deixa entrar? É um relacionamento que você está sabotando? É um relacionamento que você tem medo de sair? É mais um diploma, é um certificado que você está fazendo? É algo que você está fazendo para deixar o outro feliz? Será que aonde você mora você é feliz? Ou para mostrar no seu Instagram é algo que vai deixar o outro feliz? Quando você vai dormir à noite, você dorme bem? Você dorme conectada? As roupas que você está usando são roupas que se conectam com você, com a sua essência? São roupas que tá na moda? Você tá deixando pessoas felizes com o seu corpo? Você tá feliz com o seu corpo? Você está feliz com a história que você tá contando? Quando você conta essas histórias, quando você conta a sua posição, quando você conta onde você mora, quem tá feliz? É você ou é o outro? Então traga essa reflexão pra você, pra que se em algum lugar ainda você está vivendo pro outro,
solta. Eu não sou a melhor pessoa para falar ainda sobre Deus. Se é que existe a melhor pessoa para falar sobre Deus. Eu tô lendo a Bíblia agora, eu comecei a fazer o devocional agora, eu tô começando a entender o que que tem por detrás de tudo isso, por que que eu estava negando tanto, por que que eu fiquei tão distante, aonde que erraram comigo, aonde eu deixei eu errar. Tem um momento que a gente precisa ser preenchida, e esse preencher é Deus. E quando eu falo Deus, eu não tô falando do Deus aquele que me punia, aquele que era um senhorzinho que ficava lá no céu. Eu tô falando aqui, ó. Essa essência aqui, que é o todo. Eu sou. Depois eu vou trazer algo mais profundo sobre eu sou, que significa Deus, né? Então, nós somos centelhas divinas de Deus. Só que se você não tiver preenchido da sua centelha de vida, se você não tiver preenchido de Deus, você vai estar sempre em busca do externo. Resumindo tudo isso, esse não foi sobre sair do curso. Foi sobre tudo que eu senti, porque é um curso grande, são pessoas grandes, e eles tinham comportamentos que provavelmente eles sairiam ganhando, falando, não, pagou, e você não vai receber. Em outro momento eu ia deixar o meu dinheiro lá. Mas o meu dinheiro não é só meu dinheiro, é o símbolo do meu tempo aqui na Terra, do pouco tempo que a gente tem aqui na Terra. Então que você valorize seu tempo, seu dinheiro, que você valorize o seu corpo, seu templo sagrado, que você possa valorizar a sua essência, o seu feminino, o seu masculino, que você possa valorizar a sua história e que você possa contar uma história completamente diferente dos seus pais, dos seus irmãos. Lá no início eu falei sobre a minha depressão era em receber a minha cidadania australiana, porque isso refletia eu estar longe da minha família. Mas tudo isso que aconteceu esses dias, Deus falou muito forte, profundamente dentro do meu coração. Você precisa começar a aceitar, você precisa começar a sentar numa mesa farta e se deliciar por tudo isso que Ele está te entregando, porque foram as suas escolhas. Eu escolhi sair do Brasil e vim morar num país de primeiro mundo. Sofri muito mais do que acho que eu sofri em toda minha vida na Austrália, no Brasil. Mas eu sabia que era para algo grande, só que eu não sabia que ainda iria acontecer essa transformação. Então hoje eu tenho certeza que pode ser que no próximo episódio muita coisa já mudou, e eu vou trazer mais coisas, pode ser que daqui 7 anos mude mais ainda, e tá tudo bem mudar. E pode ser que o descruza as pernas, meninas, não seja só relacionamento. Pode ser, sim, o símbolo metafórico de todas as vezes que a gente ouviu fecha as pernas, menina. E aceita tudo, aceita o que o padre vai falar, o pastor, o pai de santo, o que seus pais vão falar, o que a sociedade, o que a professora. E que talvez o descruza as pernas, meninas, é pra você olhar pra dentro, entender o que eu tô passando aqui e o que eu preciso refletir. E principalmente, o que eu preciso podar. E que nessa Sexta-feira Santa, que é o símbolo espiritual de morte e vida, que você possa deixar morrer tudo aquilo que não tem mais vida, para que você possa ter a sua ressurreição, que você possa renascer, mas renascer para o novo, renascer purificada, renascer abençoada por Deus. Então, uma excelente Sexta-feira Santa para vocês e uma feliz Páscoa. Não sei qual momento que você vai estar assistindo esse vídeo, esse ano é 2025, mas que de alguma forma você possa soltar e receber aquilo que é seu. Muitas pessoas vão chamar de espiritualidade tóxica, mas não existe nenhuma lei daqui da Terra que seja maior do que a lei espiritual, do que a nossa fé. Certo, maravilhosas e maravilhosos, muito obrigada por você ter ficado até o fim. Não sei se vai fazer sentido, e se fizer sentido para uma pessoa, isso é o que vai estar valendo a pena. Então é isso, fiquem bem e a gente se vê no próximo episódio.